para você participar com a gente. Olha, o caminho para as oitavas de final da Libertadores, para chegar à decisão da Libertadores, também foi traçado hoje, né, no sorteio da Conmebol. Então a gente já tem aí o chaveamento da Liberta. 6 brasileiros estão vivos na Libertadores e hoje conheceram seus adversários. Aliás, que confrontos, hein? A gente conheceu também o chaveamento, porque além dos confrontos, o sorteio também determina os caminhos para as próximas fases, né? Então vamos lá, começando com a do lado esquerdo do seu vídeo. Estudiantes enfrenta Universidade Católica. O Rosário Central... O Di Maria arrebentou na fase de grupos. Pega o Corinthians, né? O Corinthians pegou um time que brigou até a última rodada pelo primeiro lugar geral da Libertadores. Melhores equipes, o Rosário Central da Argentina, é verdade. Aí, para mim, o confronto mais difícil, a gente comenta, Cruzeiro e Flamengo, né? Que duelo, hein? Era jogo para decisão aí. O Tolima... da Argentina, né? Colômbia, perdão. Da Colômbia pega o Independente Del Valle do Equador. Do outro lado da chave, para mim tá mais fácil esse lado de cá. Será o Mirassol pega a LDU do Equador, o LDU do Chile, é do Equador. Do Equador, exato. O Palmeiras pegou, como sempre, adversário muito acessível, o Cerro Porteño. Não queima a pauta O Platense enfrenta o Coquimbo Unido, uma novidade, né? O Coquimbo Unido, um time que não tem muita tradição de chegar mais adiante. Derrotou o Corinthians, né? na última rodada da fase de grupos. Isso, exato. E o Fluminense pegou a grande surpresa da Libertadores, que é o Independente Rivadavia, que deu trabalho ao próprio Fluminense na fase de grupos. Venceu, inclusive, no Maracanã, o Fluminense. Então, a pergunta, claro, é sobre quem pegou a maior garapa e quem pegou o confronto mais difícil. Olha, na minha opinião, obviamente, o Flamengo tem um confronto mais difícil. Ok, que Corinthians também tem um jogo duro contra o Rosário Central, mas quando se trata... com a lei do ex? Na verdade, a lei do ex pode ser de treinador, né? O treinador do Flamengo atual é ex-treinador até do pouco Cruzeiro, tempo, mais de um ano. Então, é isso, a gente está vendo aí, para mim, o chaveamento mostra que o Flamengo tem... O sorteio mostrou que Flamengo e Cruzeiro vão fazer um jogo daqueles que prometem ser um dos duelos mais difíceis, mais acirrados, muita tradição. E aí já tem gente resgatando que o Flamengo, em 2018, foi eliminado nesta mesma oitava de final da Libertadores para o Cruzeiro. O Flamengo perdeu no Maracanã por 2-0 no jogo de ida e na volta venceu por 1-0 lá no Mineirão. Mesmo assim, o Cruzeiro avançou. Então, muita gente, a hora de dar o troco e tal. Mas é um jogo, o PJ aqui, mesmo com o Flamengo tendo um favoritismo pelo elenco, pelo momento, o Cruzeiro está em ascensão com o treinador Arthur Jorge. É um confronto que a gente não pode cravar assim, quem vai passar 100%. A gente pode ter assim, um prognóstico, mas 100% é difícil. Exato, é o duelo mais difícil, na minha opinião, até muito mais do que... Não muito mais, mas é mais do que Rosário Central e Corinthians. É um duelo que realmente promete. O Cruzeiro, no começo do Brasileirão, até que ele estava demorando para engrenar, mas agora com o Arthur Jorge, o time melhorou bastante. Tem um futebol melhor jogado, né? Goleou o Barcelona na última rodada por 4-0. Aquele, para mim, foi o melhor jogo do Cruzeiro até agora na Libertadores. Então, não vai ter vida fácil para o Flamengo e nem para o Cruzeiro. Vai ser um duelo que promete muito. E eu acho que vai ser um jogão daqueles que realmente vai botar fogo na Libertadores. Olha, e por ironia, o Flamengo terminou essa fase de grupos em primeiro lugar geral da Libertadores. Ganhou aí o benefício, a vantagem de disputar e os mata-matas sempre com o jogo da volta no Maracanã, jogando em casa. Joga fora o primeiro jogo, segunda partida sempre em casa no Maracanã. A única vantagem, Lucas Braz, na minha opinião, porque de cara pegar o Cruzeiro, eu acho que ninguém gostaria, né? E o Flamengo acabou pegando. Repito, o Flamengo tem uma vantagem, favorito, mas é um favoritismo muito, muito pequeno ali. É um jogo para ser decidido, é um confronto para ser decidido nos detalhes. Para mim, não somente por essa questão, Francisco, da parte do mando de campo, mas por ser o atual campeão da Libertadores, isso pesa muito para os jogadores do Flamengo. Mas tem um detalhe, você pega um Leonardo Jardim,
que está debutando na Libertadores, na temporada passada foi pela Sul-Americana no Cruzeiro, ele deixou de lado a competição, então ele não sabe que ainda esse espírito de mata-mata de Libertadores, que é totalmente diferente da fase de grupos, a chave realmente vira. Mas você pega um Cruzeiro com Arthur Jorge, como o PJ colocou, está no momento de ascensão, e você pega um treinador que já foi campeão dessa competição. Então você pega um time do Cruzeiro que nos últimos anos tem investido, mas não tem garantido ainda a competição de tão grandeza como a Libertadores. A última competição que eles ganharam, salvo me engano, foi antes de 2008, está com um bom tempo que o Cruzeiro não é campeão da Libertadores. Mas eu acredito que esse favoritismo não é tanto do Flamengo. Eu coloco um pouquinho mais para o lado do Cruzeiro, porque o Cruzeiro Sem hoje... clubismo, isso? Sem clubismo. Porque o Cruzeiro hoje tem um treinador que entende mais da competição. O Arthur Jorge entende mais do que o Leonardo Jardim. E isso, de certa forma, coloca o Cruzeiro um pouquinho acima do Flamengo. Eu discordo de você. Eu acho que o Leonardo Jardim é um técnico pronto, um cara experiente, passagem para futebol europeu. O Libertadores vai tirar de letra. E o elenco do Flamengo está acostumado com o Libertadores. Você está colocando só na conta do treinador, eu acho um pouco injusto. Mas né? Ele, pelo menos, ele entende um pouquinho mais do que o próprio Leonardo PJ Jardim. vai decidir isso aqui, PJ. Você está com o Lucas ou está comigo? Bom, eu sigo um pouco a lógica do Lucas, até mesmo porque quem é o treinador do Cruzeiro é o Arthur Jorge, que já é campeão, ele sabe o que é um mata-mata de Libertadores. E, claro, o Flamengo, por decidir em casa, carregar o atual título de campeão da Libertadores, com certeza pode ter até um certo favoritismo. Mas ainda assim, eu acho que o Cruzeiro, pelo espírito de Copa, por essa questão de ter um treinador que sabe o que é disputar um mata-mata de Libertadores, eu acho que o Cruzeiro pode muito surpreender o Flamengo e eu acredito que é plenamente possível eliminar em pleno Maracanã. Bom, aí estamos vendo as opiniões do PJ e do Lucas Sem coração, Braz. viu, Francinito? Eu só lembrando, né? Sem coração. Tanto eu como o PJ não tem coração de lado, velho. Tudo na base do profissionalismo, da análise crua Imparcial. e fria. Bom, agora a gente vai analisar aqui